Vamos começar a falar agora de configurações básicas do TBJ. A gente já viu, na verdade, essa configuração que a gente já viu daqui para trás. Esses exercícios que a gente fez até agora, todos os exemplos que nós fizemos, a gente trabalhou numa configuração chamada configuração emissor comum, certo? O que significa aqui uma configuração emissor comum? Tá aqui, olha. Porque nesse caso aqui, olha, o emissor, ele era o terminal que ele era comum, tanto para o circuito de entrada quanto para o circuito de saída. Então, seja aqui, olha só, tanto o circuito de entrada, o circuito de saída estava aqui, certo? Aqui, ó. Positivo aqui e o negativo aqui, tudo bem? E aqui o positivo e o negativo também estavam do lado de cá. Essa configuração é chamada de emissor comum. A gente tem três configurações básicas, então. Configuração base comum, configuração emissor comum e configuração coletor comum. Nesse caso aqui, olha só, base comum seria num caso onde aqui está o meu circuito de entrada, tá vendo? E aqui o meu circuito de saída. E aí, olha só, a base que seria comum em ambos os circuitos. Tudo bem? Seria aqui, então, um circuito do tipo base comum, certo? Ou popularmente chamado de BC. Emissor comum é exatamente desse jeito que a gente já viu aqui, olha só. É onde o emissor aqui, olha, tá comum em ambos os circuitos. Coletor comum seria nesse caso aqui, olha só. Onde o coletor aqui, ó, pensa aqui comigo, aqui não está o emissor? Emissor, base, o coletor. Onde o coletor seria comum em ambos os circuitos, certo? Então, ou seja, talvez não seja tão fácil a gente visualizar isso aqui, ó. Mas vamos tentar desenhar. O emissor comum nós já vimos aqui, né? Então, o circuito base comum seria um circuito que tivesse esse aspecto aqui, por exemplo, aqui, olha só. Então, o circuito de base comum. Espera aí. Certo? Então, por exemplo, supondo aqui, então, que eu tivesse aqui, olha, 10 volts positivo. Não, eu vou colocar com exemplos mais pra frente, melhor, do que eu ficar desenhando aqui agora. Nós vamos fazer de todos esses exemplos aqui, então não tem problema, certo? Bora lá. Basicamente, o que a gente ganha com esses circuitos? Basicamente, o que a gente ganha com esses circuitos aqui é a seguinte situação aqui, olha. Quando a gente está falando de base comum, geralmente a gente tem a seguinte situação. A gente tem um ganho de tensão elevado, um ganho de corrente menor do que um ganho de potência intermediário, a impedância de entrada baixa e a impedância de saída alta. São características do circuito, viu, gente? Essas informações, por agora, pode ser que não seja interessante para a gente, mas no terceiro trimestre isso aqui vai fazer toda a diferença, certo? Então, ou seja, eu gostaria que vocês gravassem a seguinte situação. Quando eu estou falando de base comum, eu tenho um ganho de tensão elevado, certo? E eu tenho aqui, olha só, um ganho de corrente baixo. Certo? Quando eu estou falando de uma configuração do tipo coletor comum, a gente tem aqui, olha só, um ganho de tensão baixo, já que eu estou falando que é um ganho menor do que 1, então, ou seja, na verdade vai reduzir o valor da tensão, e um ganho de corrente elevado. Joia. E é o ponto por que o emissor comum é a configuração mais comum. Porque é aquela configuração no tal onde eu tenha um ganho de tensão elevado e um ganho de corrente elevado. E aí, por consequência, um ganho de potência também elevado. Certo? E nesses casos aqui, olha, a gente também tem as características de uma impedância de entrada baixa e uma impedância de saída alta. São características que pra gente vocês vão ver que vai ser importante em alguns tipos de circuitos. Certo? Ótimo. Então tá. Nessa onda aqui, olha, só que por agora a gente está falando somente de análise de circuitos. Então aqui, olha, eu só vou pegar alguns exemplos. Aqui já está falando, isso que eu falei, emissor comum é mais utilizado em circuitos, certo? E aí o seguinte, sempre que a gente estiver
quando a gente pega um datasheet, geralmente aquelas informações são todas para configurações emissor comum, certo? Então, ou seja, sempre que você pegar um datasheet lá e ficar na dúvida sobre aquele parâmetro, se ele está em qual configuração, basicamente a configuração default, a configuração padrão é a do tipo emissor comum. Então, todos os parâmetros são para essa configuração. Beleza? Joia. Qual que é a curva característica? A gente já começou a falar disso aqui lá no início da nossa aula, mas basicamente a gente já viu até como que isso funciona. A gente vai ter sempre o VBE aqui, olha só, circulando em torno de 0,7, que a gente sempre considera esse 0,7. Aqui, na verdade, esse livro aqui está até considerando aqui, olha, aquele modelo do diodo, como se o diodo fosse 0,8, vocês estão vendo aqui? Mas enfim, fato é, à medida com que eu vou aumentando o meu VCE, o valor máximo que eu vou ter no VBE ali vai ser sempre 0,8, porque é o valor justamente daquele diodo, tudo bem? E claro, a minha corrente vai aumentando, certo? É isso aqui, olha só, perceba que é o mesmo gráfico aqui de um diodo que a gente viu, né? Que a gente chamada aqui, olha só, essa aqui é chamada tensão de joelho, né? Que a gente viu no primeiro trimestre. Beleza. Uma outra situação que a gente tem aqui, uma característica é o seguinte, olha. Para cada valor de IB, a gente tem uma corrente IC. Que é justamente aquilo que a gente já viu lá na primeira aula, que a gente sabe que foi até a partir dessa equação que a gente sabe que IC vai ser um proporcional de beta vezes IB. Então, ou seja, se o meu IB for igual a 0 microampere, eu vou ter um IC aqui. Se o meu IB for próximo de 10, eu já vou ter aqui um outro IC. E é a partir daqui que a gente calcula um valor de beta. Não é verdade? Isso aqui não é nenhuma novidade. Mas é só para deixar claro que essa informação que a gente está falando aqui, olha, ela é toda definida aqui, olha, quando a gente está falando de emissor comum. Quando for base comum e outras configurações, isso aqui vai mudar um pouquinho. Mas, a bem da verdade, a gente vai considerar isso aqui sempre verdade. Porque o que muda para a gente vai pouco importar quando a gente vai falando de outras configurações. Certo? Bom, então aqui agora a gente vai continuar falando de análise de circuitos com TBJ, vamos até pegar algumas configurações um pouquinho diferentes aqui, olha só. Aqui eu tenho uma configuração diferente aqui, olha, onde aqui não mais, aqui eu continuo falando de emissor comum, certo? Mas não mais eu estou ligado aqui diretamente no 0 volts, tranquilo? Nós teremos uma outra característica aqui agora, certo? Então aqui, olha, antes de continuar com essa aula aqui de hoje, eu queria dar um tempinho aqui de 10 minutos para vocês tentarem resolver esse exercício. Combinado? Então aqui, ó, 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício para a gente aí. Lápis e caneta na mão, bora desembolar isso aí, que é exercitando que a gente consegue fazer. Exercitando que a gente aprende eletrônica.